O vento da costa trazia o cheiro familiar de sal e pinho enquanto eu entrava na entrada da minha casa de praia em Malibu, esperando encontrar o refúgio silencioso pelo qual havia economizado durante anos. O sol refletia nas ondas além do terraço. Mas o que deveria ser uma manhã tranquila foi destruído no instante em que vi a cena diante de mim. Carros que eu não reconhecia estavam espalhados pela entrada. Música alta ecoava da casa, e crianças corriam de forma descuidada pelo meu jardim, chutando bolas contra os canteiros de flores que eu havia cuidado com tanto zelo. Apertei o volante com mais força, o estômago se revirando. Minha mobília estava fora do lugar, cadeiras de vime cobertas com toalhas e roupas, e os vibrantes gerânios vermelhos que eu cultivara por anos estavam esmagados sob pequenos pés. Cada canto daquela casa representava noites em claro, turnos extras e meses de economia cuidadosa. Aquilo não era apenas um lar. Era o símbolo da minha independência, o resultado da minha determinação em construir algo que pertencesse somente a mim. Saí do carro, chaves na mão, tentando acalmar meu coração acelerado. Foi então que a vi, Lilian, parada no terraço com um ar de posse que fez meu peito se apertar. Sua família a rodeava, sorrindo com a arrogância de quem se sentia no direito. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que eu não estava mais entrando no meu santuário. Estava entrando em uma ocupação hostil. Memórias de assinar a hipoteca, de pintar as paredes e plantar cada flor inundaram minha mente. Eu havia lutado por aquilo, economizado e me sacrificado para conquistá-lo. E agora aquilo era tratado como se pertencesse a qualquer um, menos a mim. Minha garganta se fechou, mas me forcei a respirar fundo. Segurando a calma que eu sabia que precisava, ergui as chaves e caminhei em direção à porta da frente. Cada passo era carregado de incredulidade e determinação, consciente de que o que me esperava lá dentro exigiria cada grama da paciência e da força que eu tinha. A confrontação começou no instante em que atravessei o limiar. O que esse parasita está fazendo aqui? Não temos espaço para você. A voz de Lilian cortou a música e as risadas como uma faca. Meu estômago revirou e eu congelei na soleira da porta, aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim, os sorrisos de deboche e os cochichos da família dela perfurando minha confiança. Os primos adolescentes riam no terraço, e a mãe dela se apoiava no corrimão com um olhar de superioridade presunçosa, me avaliando como se eu não passasse de uma intrusa. Um dos filhos de Lilian passou correndo, quase derrubando as cadeiras de vime, enquanto o outro segurava uma bola no ar, me desafiando com um sorriso brincalhão e insolente. A presença deles, tão casual e sem vergonha, deixava claro que haviam tomado minha casa como se fosse deles. Engoli em seco, minhas mãos se apertando em torno das chaves que eu ainda segurava. Choque e humilhação ferviam dentro de mim. Uma tempestade de incredulidade e de raiva crescente. Como alguém a quem eu chamava de irmã podia me tratar assim? Como ela podia desfilar com sua família por uma casa que eu havia conquistado? Cada centavo, cada hora de suor e de sacrifício tinha sido meu. Eu queria falar, exigir que saíssem. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Cada instinto gritava para que eu me virasse e fosse embora em silêncio. E ainda assim, uma parte de mim menor, mas mais feroz se recusava a ceder. Essa casa, meu santuário, não podia ser entregue tão facilmente. Dei um passo lento à frente, depois outro, forçando-me a respirar fundo e manter o foco. O confronto havia começado, e eu não recuaria, não importava quantos rostos me olhassem com hostilidade. Endireitei os ombros e encarei Lilian, pronta para afirmar o que era meu. A batalha pelo meu lar estava prestes a começar. Parei diante do meu escritório, o cômodo que sempre mantive trancado e organizado, meu refúgio de papéis e documentos importantes. Meus dedos tremiam ao abrir uma gaveta que deveria estar intocada. Dentro, encontrei uma pilha de pastas que não reconhecia, etiquetadas com meu nome, mas cheias de papéis que não eram meus. No começo, pensei que fosse um engano, um erro de organização até que vi os documentos legais, solicitações para transferir a casa para o nome de Lilian, alegando que eu era incapaz de administrar um bem de valor. Meu estômago afundou. Li cada anotação com cuidado. Havia cartas, laudos médicos sem assinatura e até e-mails entre Lilian e alguém que se apresentava como consultor jurídico. Neles, descreviam um plano para me apresentar como incompetente, para dar legitimidade à transferência da propriedade. A linha do tempo estava cuidadosamente preparada. Aquilo não era uma invasão impulsiva.
Era algo arquitetado, e minha irmã estava no centro de tudo. Afundei na cadeira, o coração disparado, um turbilhão de medo e raiva crescendo dentro de mim. Não se tratava de um mal-entendido ou de um exagero. Era uma traição calculada, uma tentativa deliberada de me roubar. Cada madrugada trabalhada. Cada centavo economizado. Cada momento que dediquei à construção desta casa estava sendo minado por alguém em quem confiei. Uma enxurrada de perguntas invadiu minha mente. Como Lilian podia manipular a lei contra a própria irmã? Como ela conseguiu recrutar outros para o seu plano? Fabricando documentos, explorando brechas, assumindo que eu não perceberia até que fosse tarde demais. Parte de mim queria confrontá-la imediatamente, gritar, exigir justiça ali mesmo. Mas outra parte reconhecia o perigo de agir por impulso. Obriguei-me a respirar fundo e pensar com clareza. Não podia deixar que a raiva me cegasse. Eu precisava de um plano, de provas e de orientação legal. Tinha que proteger não apenas a casa, mas a integridade de tudo que eu havia construído com minhas próprias mãos. Enquanto reunia as pastas e as colocava na minha bolsa, senti uma determinação crescer dentro de mim. Essa traição não ficaria sem resposta. O próximo passo precisava ser preciso, calculado e decisivo. Tranquei a porta do escritório atrás de mim e fui em direção ao telefone para fazer a ligação que iniciaria meu contra-ataque. Sentei-me à mesa da cozinha. Espalhei as pastas à minha frente e respirei fundo. Minha primeira prioridade era proteger minhas finanças. Liguei para o banco, confirmei os saldos das contas e solicitei o bloqueio imediato de qualquer acesso por terceiros. Cada centavo economizado ao longo dos anos precisava estar fora do alcance de todos. A simples ideia de que Lilian ou qualquer outra pessoa pudesse manipular meus recursos fez um arrepio percorrer minha espinha. Mas me obriguei a permanecer calma e focada. Assim que minhas contas estavam seguras, fiz a ligação que eu temia, mas sabia ser necessária. Thomas Grant, um advogado de família com reputação em lidar com disputas de propriedade, atendeu com profissionalismo e escutou sem me interromper enquanto eu explicava a situação. Senti minha voz falhar em alguns momentos, mas forcei-a a se manter firme. Ele me garantiu que poderia agir, mas enfatizou a importância de reunir provas claras e organizadas. Passei as horas seguintes catalogando tudo com meticulosidade: escrituras, recibos, fotos dos móveis danificados e listas de objetos pessoais desaparecidos. Incluí capturas de tela de e-mails e mensagens de texto, qualquer coisa que demonstrasse premeditação. Cada peça de evidência dava mais peso ao meu caso, transformando minha frustração em um plano estruturado. Enquanto trabalhava, meus pensamentos voltavam a Lilian. Ela era minha irmã, a pessoa em quem um dia confiei acima de todos, e agora havia me traído com intenção deliberada. Parte de mim queria gritar, confrontá-la na hora, deixá-la ver toda a extensão da minha raiva e da minha decepção. Mas eu sabia que agir por impulso poderia comprometer tudo. A justiça exige estratégia, paciência e controle. Quando finalmente me recostei na cadeira, o sol já começava a descer sobre o oceano, pintando o cômodo com longas sombras. Senti uma mistura de determinação e uma tristeza persistente, sabendo que o caminho à frente colocaria à prova a cada grama da minha força de vontade. Reuni as provas, organizei as pastas e me preparei para encontrar Thomas Grant em seu escritório na tarde seguinte. Amanhã, o contra-ataque começaria. O ar da manhã estava fresco quando desci do táxi, segurando firmemente as pastas de evidências em minhas mãos. Minutos depois, Thomas Grant chegou, sua expressão calma, mas resoluta, acompanhado por um policial fardado e um tabelião. Segui ao lado dele em direção à casa, cada passo firme, cada músculo em alerta. Hoje seria o dia em que a invasão chegaria ao fim. Do terraço, avistei Lilian e sua família rindo, alheios ao fato de que a lei estava prestes a intervir. Seus rostos congelaram ao notar as placas oficiais na viatura policial, o estalo seco da maleta do tabelião e Thomas avançando com a confiança de quem sabia exatamente como desmontar o plano deles. O choque no rosto de Lilian foi imediato, sua expressão triunfante desmoronou à medida que a realidade se impunha. Thomas entregou-lhe os papéis de despejo, e o policial começou a lê-los em voz alta, detalhando a ocupação ilegal, os danos à propriedade, o roubo de itens pessoais e a falsificação de documentos. As mãos de Lilian tremiam, e suas palavras saíam atropeladas. A arrogância de antes havia sido substituída pelo pânico.
As crianças se agarravam a Lilian, confusas, enquanto o peso da gravidade da situação caía sobre todos. Observei em silêncio. Meu coração batia de forma estável, minha mente estava clara. Cada movimento, cada detalhe havia sido antecipado. A confiança presunçosa deles, a maneira casual como haviam tratado minha casa como se fosse deles, os cegara para as consequências de suas ações. Cada página dos documentos que preparei, cada fotografia dos estragos, cada recibo comprovando propriedade e cuidado reforçava a solidez da minha posição. Verônica tentou argumentar, sua voz aguda e exaltada, insistindo que a casa pertencia à família. Mas Thomas respondeu com calma, citando as provas, a lei e os documentos reconhecidos em cartório. A mãe de Lilian parecia impotente, e a confusão das crianças refletia o colapso da ilusão de que tinham direito à minha propriedade. Avancei até o terraço enquanto a família se apressava em recolher seus pertences sob supervisão, e senti uma estranha sensação de satisfação silenciosa. Minha casa finalmente estava sendo devolvida a mim. As expressões de choque e medo no rosto de Lilian confirmavam o que eu já sabia, eles me subestimaram a cada passo. Quando a última das caixas foi carregada nos carros, respirei fundo e me preparei para encarar as consequências, sabendo que o próximo passo seria restaurar o lar que eu havia construído. A casa estava finalmente vazia, os ecos do caos se dissipando em silêncio. Caminhei por cada cômodo, observando os estragos com olhar crítico. As almofadas estavam manchadas, os tapetes precisavam de uma limpeza profunda, e alguns móveis haviam sido arranhados ou danificados além do reparo. Comecei a organizar um serviço profissional de limpeza, agendando para que esfregassem cada superfície, lavassem os tecidos e restaurassem a casa o mais próximo possível de sua condição original. Enquanto eles trabalhavam, eu avançava metodicamente pelos cômodos, catalogando itens perdidos ou danificados. Alguns eram irrecuperáveis, como os delicados pratos de porcelana que eu havia colecionado ao longo dos anos, mas fotografias, documentos e pequenos objetos de valor sentimental foram recuperados. O processo era tedioso e exaustivo. Ainda assim, senti um crescente senso de controle. Cada item restaurado, cada canto limpo, era uma forma concreta de retomar meu espaço e minha vida. As cicatrizes emocionais, no entanto, eram mais difíceis de apagar. Eu me lembrava das palavras de Lilian, dos sorrisos de deboche de sua família e de como me senti pequena e impotente. A raiva e a dor ainda ferviam sob a superfície. Mas percebia uma mudança, um novo sentimento de força surgindo. Esta casa havia sido violada, mas não havia me derrotado. Eu sobrevivi à humilhação e agora tinha as ferramentas para me impor e proteger o que era meu. Parei na sala de estar, olhando a luz do sol filtrando pelas janelas, imaginando a casa como fora um dia, ordenada, tranquila e inteiramente minha. Essa restauração não era apenas física, mas também simbólica, uma retomada da dignidade e da autonomia. Com a limpeza em andamento e os reparos já agendados, voltei meus pensamentos para os próximos passos. Havia mais a ser feito, não apenas para recuperar a casa, mas para garantir que eu nunca mais enfrentasse uma traição daquelas sem estar preparada. A fase seguinte exigia planejamento cuidadoso e vigilância, enquanto eu começava a pensar em como proteger meu lar para o futuro. Com a casa voltando à ordem, voltei minha atenção aos membros mais jovens da família, os sobrinhos e sobrinhas que haviam sido pegos no meio do esquema de Lilian. Eles eram inocentes, alheios aos motivos mais profundos por trás do caos que se desenrolara dentro do meu lar. Convidei-os individualmente, passando tempo com cada um, ensinando sobre limites, respeito e a importância de valorizar a propriedade dos outros. No início, estavam hesitantes, com os olhos arregalados de confusão, sem saber como lidar com a tensão entre a mãe deles e eu. Aproximei-me com delicadeza, compartilhando histórias dos meus próprios erros e aprendizados, incentivando-os a fazer perguntas e a expressar seus sentimentos. Aos poucos, as barreiras foram caindo, substituídas por pequenos momentos de confiança e compreensão. Mesmo enquanto nutria essas conexões, mantive uma distância cautelosa daqueles que haviam causado o dano. Lilian e seus filhos mais velhos estavam fora de alcance, pelo menos por enquanto. Eu não podia permitir que suas ações passadas minassem as lições que eu queria transmitir ou colocassem em risco a segurança do meu lar. Meu foco estava nos mais jovens, ajudando-os a reconhecer o certo e o errado sem permitir que a traição dos adultos definisse sua percepção de família. Passávamos as tardes no jardim, plantando flores e cuidando da horta juntos.
Cada atividade era um lembrete silencioso do cuidado e do esforço necessários para fazer tanto um espaço quanto os relacionamentos florescerem. A casa começava a ganhar vida novamente, não apenas como uma estrutura, mas como um lugar onde orientação e conexão podiam crescer. Ao ver as crianças rindo, fazendo perguntas e realmente ouvindo, senti um otimismo cauteloso. Os laços poderiam ser reconstruídos devagar, com cuidado, sem apagar as lições do passado. Eu sabia que algumas feridas da traição familiar jamais cicatrizariam por completo. Mas momentos como aquele eram a prova de que a confiança e a compreensão podiam florescer novamente nos espaços onde respeito e responsabilidade fossem cultivados. Quando o sol começou a se pôr sobre o terraço, percebi que o trabalho de proteger tanto minha casa quanto essas conexões frágeis estava longe de acabar, e os próximos passos exigiriam planejamento e vigilância. Com a casa restaurada e os membros mais jovens da família se reaproximando aos poucos, dei um passo atrás para refletir sobre as últimas semanas. A batalha legal, o confronto e o processo minucioso de retomar meu lar deixaram marcas. Mas também revelaram uma força que eu ainda não havia reconhecido em mim mesma. Eu havia lutado pela minha autonomia, defendido minha propriedade e saído de tudo isso com justiça e dignidade intactas. As lições estavam claras: vigilância, preparação e reconhecer o próprio valor são cruciais quando outros tentam ultrapassar limites. Percebi que o empoderamento não se resume em impor autoridade no momento, trata-se de criar sistemas que protejam você e aqueles que dependem de você. Comecei a implementar medidas para garantir que minha casa jamais fosse violada com tanta facilidade novamente. Atualizei as fechaduras, instalei câmeras de segurança e formalizei proteções legais para evitar disputas futuras. Cada passo reforçava um senso de controle e estabilidade que havia desaparecido durante a invasão. Além do meu espaço pessoal, senti a responsabilidade de compartilhar o que havia aprendido. Passei a conversar com jovens e colegas, oferecendo orientação sobre como proteger seus bens e reconhecer os primeiros sinais de exploração. Contar minha história se tornou uma forma de transformar a raiva e a dor em propósito. Conversas sobre limites, respeito e preparação legal ajudavam outros a enfrentar situações que eu mesma tinha acabado de suportar. E, ao fazer isso, descobri um novo sentido de significado e conexão. Mesmo enquanto reforçava minha independência e defendia os outros, sabia que a vida continuaria a me testar de maneiras sutis. Mas, pela primeira vez em semanas, senti uma confiança silenciosa de que poderia enfrentar esses desafios nos meus próprios termos. Caminhei pela casa, certificando-me de que cada cômodo, cada fechadura e cada sistema de segurança estavam em ordem, consciente de que o próximo capítulo da minha vida não seria definido pela traição, mas pelas escolhas cuidadosas e deliberadas que eu faria para proteger meu futuro. A casa havia recuperado seu ritmo silencioso. Cada espaço restaurado com a ordem que eu tanto me esforcei para manter. Passei devagar pelos ambientes, tocando nas superfícies polidas, verificando cada tranca e observando a presença das novas câmeras de segurança. Esta casa era mais do que paredes e móveis. Era um testemunho da minha perseverança, da minha independência e dos anos que eu havia dedicado para construir algo que me pertencia por completo. As memórias da invasão, embora ainda marcantes, começavam a se dissipar, substituídas por uma sensação constante de controle e realização. Refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui. O choque da traição, a humilhação e a raiva tinham sido avassaladores no início, mas cada passo que dei documentando os danos, organizando minhas finanças e tomando medidas legais fortaleceu minha determinação. Aprendi que impor limites não é apenas necessário, mas vital, e que enfrentar a traição da família exige tanto coragem quanto estratégia. Mesmo após a vitória, passei a conduzir meus relacionamentos com cuidado. Continuei orientando meus sobrinhos e sobrinhas, ensinando-lhes sobre respeito, responsabilidade e o valor da integridade. Já com Lilian e os familiares que haviam causado mal, mantive uma distância cuidadosa, protegendo tanto meu bem-estar emocional quanto as lições que desejava transmitir. Cada encontro era intencional, um equilíbrio entre abertura e cautela, garantindo que os erros do passado não se repetissem. Sentada no terraço, enquanto o sol mergulhava no Pacífico, senti um orgulho sereno. A casa, a vida que eu havia construído e a dignidade que defendi eram meus para proteger e valorizar. Ela permanecia como um símbolo de resiliência, uma lembrança física do que pode ser alcançado através da determinação e da coragem. A experiência me transformará, aprofundando meu entendimento sobre força, autonomia e o verdadeiro significado de justiça.
Agora eu sabia que a vida continuaria trazendo desafios, mas estava pronta, confiante na minha capacidade de enfrentá-los com clareza e firmeza. À medida que a última luz desaparecia sobre o mar, olhei para o horizonte e inspirei o ar salgado, sentindo uma paz profunda no lar que lutei para preservar e que continuaria a proteger pelos anos que ainda viriam.